Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Interessante que essa frase, eu te agradeço, ela é boa de se dizer, mas talvez não tão fácil de se fazer. Vamos para Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos às Bíblias de papel, hein? Ninguém com celular aí com Bíblias não. Filipenses capítulo 4, verso de número 4. Os irmãos vão ler comigo, todos juntos. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora todos juntos para terminar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Tessalonicenses 5, 18. Os irmãos vão ler comigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só os irmãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Meus irmãos, se tem algo em que somos especialistas, todos nós, é reclamar, murmurar. Somos capazes de reclamar até das coisas boas que temos. No dia em que está um sol gostoso, bonito, brilhando, nós dizemos, está calor demais. Quando fecha e fica nublado, dizemos, ai que saudade do sol. Quando anoitece, nós dizemos assim, tomara que já fosse dia para que as coisas acontecessem. Quando amanhece, nós dizemos, não vejo a hora que chegue a noite, ou dia difícil de passar. Quando chega na segunda-feira, nós dizemos, que saudades do domingo. Quando chega no domingo, diz, não vejo a hora que chega a segunda-feira para eu poder fazer as coisas que tenho que fazer. Nós reclamamos de tudo. Somos ávidos por reclamar e encontramos bons motivos para murmurar o tempo inteiro. Havia um homem que estava reclamando porque estava fora do horário e não conseguia andar mais rápido para chegar onde queria, e de repente viu um rapaz de carrinho de rolemã que não tinha as pernas, tinha apenas um toquinho, e ele caminhava arrastando as mãos, e ele se virou para esse rapaz e disse assim, bom dia, Senhor, que lindo dia nós temos, e foi embora. E esse rapaz parou e disse, esse homem não tem pernas, este homem está com as mãos todas calejadas de tanto rodar com este carrinho de rolemã, e está feliz neste dia, e eu com um par de pernas perfeito, e com disponibilidade para fazer as coisas, a murmurar, alguma coisa está muito errada. Há um filme muito convidativo, espero que nós possamos assisti-lo juntos um dia, onde um pai perde a sua filha, e esta filha, quando morre, ele sente uma tristeza profunda na sua alma, e então ele não consegue lidar com esta dor, entra em depressão, e vai procurar o pastor. Ainda bem que foi procurar o pastor, não foi procurar uma caixa de Rivotril, não foi procurar um outro tipo de medicamento de tarja preta. Mas ele procura e diz, pastor, eu não consigo lidar com esta dor da perda.
E o pastor vira-se para ele e diz assim: você tem dois caminhos a seguir. Ou você vive o resto da sua vida a lamentar a perda da sua filha, ou você é grato pelos anos que teve ao lado dela, desfrutando da sua boa companhia. A decisão é sua. E aquilo mexeu no coração dele, em que ele saiu e chegou diante de Deus e pediu perdão por murmurar, por reclamar, e passou a dar graças pelo tempo que teve com aquela sua filha, e aquilo libertou-o desta vertente de sempre murmurar. Nós somos especialistas em reclamar, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Sabe como Jesus foi reconhecido pelos discípulos de Emaús? Quando com eles caminhou e conversou, e depois entrou na sua casa. Até então ninguém sabia quem ele era, mas de repente num ato ele foi descoberto. Qual foi o ato? Dando graças. Porque Jesus era identificado pelas graças que dava ao seu Pai o tempo todo. Ele era grato, ele dava graças. E o Senhor Jesus disse: assim como eu fiz, façam também. Nós deveríamos ser conhecidos por pessoas que sabem dar graças, que são gratas. Você está a me ver aqui na plataforma. Quantos não podem enxergar? Nós temos um membro aqui da igreja, irmão Alexandre, que não consegue enxergar, ele não vê. Mas você vê. Há outros irmãos com surdez que não podem escutar, mas você escuta. Há tantos outros que não podem caminhar, mas você caminha. E quantos não podem desfrutar de um prato de comida com variedade, e você pode? Quantos que estão hoje num leito de dor no hospital aguardando a morte? Quantos que estão a sofrer? Quantos órfãos estão sem os seus pais? Quando vejo os meus pequeninos cobertos e abraçados pelo amor de um pai e uma mãe que os amam profundamente, quando eles choram, o pai e a mãe correm para confortá-los, abraçá-los e fazer com que se sintam acolhidos. Quantos órfãos num orfanato, numa casa de acolhimento, se chorarem de noite não terão ninguém que os abrace, ninguém que lhes enxugue a lágrima, e ninguém para dizer a eles: eu te amo. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. E por que em tudo dai graças? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele deseja que sejamos gratos, porque para Deus nada acontece por acaso. Os fatos que acontecem na nossa vida não são um acidente. É mais ou menos o que o Senhor disse para Pedro quando ele lavava os pés dos apóstolos. Obrigado, irmã Nésia. Obrigado, Deus abençoe. Quando Jesus disse a Pedro: o que eu faço não sabes agora, entenderás depois. Aquilo que me acontece hoje, eu não compreendo, eu não entendo, mas lá na frente eu entenderei e poderei dizer: Senhor, Tu és sábio, a Tua sabedoria me conduziu até aqui, e eu bendigo o Teu nome. Deus sabe o que é melhor para nós, por isso podemos ser gratos, e o que menos somos é agradecidos. Não somos gratos pela esposa, pelos cuidados que tem para conosco como maridos em nossa casa. Achamos que é tudo obrigação o que ela faz. Esposas não são gratas pelo trabalho e esforço dos maridos, acham que ele não faz mais do que obrigação fazendo as suas tarefas. Pais não são gratos pelos filhos que têm, e filhos não são gratos pelos pais que têm. Mas a palavra de Deus diz que se há algo que deve nos identificar, é a gratidão. E a gratidão sincera é algo que a gente sabe quando é. Quando alguém é grato,
ou quando alguém está a nos bajular. Porque gratidão é diferente de bajulação. Bajulação não tem pé, não tem cabeça e não passa de palavras soltas ao vento. Mas gratidão traz um brilho do olhar, traz uma profundidade da alma. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos. Mas como sermos gratos quando a situação é realmente difícil? Quando a idade bate à nossa porta e diz: não há muito tempo para frente. Quando a enfermidade é letal e nós sabemos que os nossos dias serão poucos. Como sermos gratos quando uma tragédia vem e leva embora talvez a nossa família inteira? Como agradecer? A Bíblia diz, na sua santa palavra, que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não alegrar-me na situação, não ser grato pela disposição das coisas, mas grato da seguinte maneira: o meu Deus está a dirigir a minha vida e há um porvir, e este porvir, naquele porvir eu estarei lá para a glória do seu nome. Há um céu, há um lar muito feliz lá no céu, há uma terra feliz, e eu estarei lá e encontrarei o meu Salvador. No fim da minha peregrinação, no fim da minha jornada, eu estarei no céu. Diz o apóstolo Paulo: se eu esperar no Senhor apenas nesta vida, serei o mais terrível, desanimado, desgraçado homem na terra. Se nós esperarmos em Deus apenas com cura de doenças, prosperidade, resolução de dificuldades, não temos porvir, não poderemos nos alegrar no Senhor. Mas se esperarmos no Senhor, principalmente porque Ele nos dá um lar no céu, então seremos os mais felizes de todos os homens. Poderemos desfrutar de graça, do seu favor, da sua misericórdia. Irmãos, pensa num dia que você não murmurou nenhuma vez. Você encontra esse dia na sua agenda? Você acha na sua memória: olha, aquele dia eu não reclamei de nada, aquele dia eu não abri a minha boca para reclamar de coisa nenhuma. Eu sou honesto em dizer para os irmãos: talvez aquele dia não exista na sua agenda. Estou certo? Então é hora de nós mudarmos o nosso comportamento e dizer assim: eu vou fazer um teste. Não vou murmurar, vou dar graças. Vou fazer o que a Poliana original, de quem escreveu o livro, não estas coisas, estas versões modernas, mundanas que estão por aí, mas a verdadeira Poliana, uma obra de arte, uma fábula muito bonita, fazia o chamado jogo do contente, onde ela, que era órfã de uma família de missionários e que teve que ficar com uma tia, ela encantou a casa das pessoas porque ela fazia o jogo do contente. Então chegou um navio e ela queria uma boneca, e eles, missionários sem condições, não tinha boneca, e o missionário fez uma requisição: se for possível mandar uma boneca para minha filha, eu agradeço. E quando chegou o navio, ao invés de vir uma boneca, veio uma muleta. Então ela olhou para aquela muleta e disse: eu vou ficar contente porque não preciso usá-la, e se alguém precisar usar, já tem uma muleta aqui. O jogo do contente não é o jogo de enganar-se a si próprio, mas é a consciência de que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E sempre é uma boa razão para eu em tudo dar graças. Vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar e vamos ser agradecidos. Que Deus nos abençoe. Amém.